sobre modelagem do processo de separação de dióxido de carbono e metano através de membranas. Iniciou. Perfeito. Já posso iniciar aqui? Sim, já pode iniciar. Só compartilhar aqui a apresentação rapidinho. Ok. Vocês estão conseguindo ver? Sim, estamos. Se você quiser testar, passa um slide para ver se está passando tudo certinho. Ok, Passou? tudo certinho. Pode iniciar. Seu tempo de apresentação, conforme colocado no site do workshop, é de 10 minutos e pode ficar à vontade. Só um instante. É, um segundinho, só tentar ativar aqui o ponteiro para eu conseguir apontar algumas coisas durante a apresentação. Não, tranquilo. Caso você não consiga, a gente consegue ver o seu mouse. Então, você pode também usar só o mouse. Ah, deu certo. Tá dando para ver aqui agora? Sim, tá dando. Perfeito. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Vicente. Hoje eu vou estar aqui apresentando sobre um trabalho que nosso grupo desenvolveu ao longo dos últimos meses, que é sobre a modelagem do processo de separação do dióxido de carbono e do metano através de membranas. Antes de iniciar com o trabalho em si, eu gostaria de apresentar um pouco o nosso grupo. Então, o grupo é composto por alguns alunos de estudantes de graduação de Engenharia Aeroespacial aqui na UFMG. E nós somos orientados pelo professor Daniel Dornelas, Atayade. E o foco principal dos nossos trabalhos são desenvolver uma modelagem matemática de um processo de separação por membranas através de uma linguagem de programação, que nós utilizamos o Python, e simular esse processo modelado para a gente conseguir otimizar algumas características das membranas. Dessa forma, nós temos dois trabalhos, né? Inclusive o outro vai ser apresentado em seguida pela Rafael, que são justamente essas nossas duas frentes de atuação. E aí, basicamente, só para dar uma contextualização geral sobre o processo de separação de membranas, ultimamente, nos últimos tempos, nós tivemos desenvolvimento de diversas pesquisas e trabalhos acerca do processo de separação de membranas, devido às diversas vantagens que eles apresentam, né? E, inclusive, um dos focos principais tem sido a pesquisa relacionada à separação do CO2 e do CH4 para purificação de um gás natural. E algumas dessas vantagens de se utilizar membranas estão relacionadas à eficiência energética do processo, que é bem maior, a operação contínua das membranas, ou seja, não é necessário ter pausas durante a operação, aí a baixa temperatura de operação, além de outras características. Sendo assim, o nosso objetivo foi modelar e desenvolver matematicamente é, uma modelagem matemática precisa e automatizada do processo de separação através de membranas. Então, a gente se baseou em dois modelos matemáticos, né? O modelo da sorção e difusão e o método dos elementos, perdão, o método das diferenças finitas. Então, basicamente, o nosso modelo consiste em modelar a sorção que ocorre através da membrana, né? Ou seja, a membrana vai separar os gases através da sorção, no qual ela vai solubilizar o material em si, vai difundir esse material e vai destabilizá-lo, né? Vai ocorrer a dissorção no outro lado da membrana. Então, é assim que a membrana vai separar os materiais. Para o nosso trabalho, nós utilizamos alguns dados de entradas que estão dispostos na tabela. Então, os dados principais aqui são as composições de dióxido de carbono e de metano na alimentação, que são respectivamente 40% e 60%. As pressões da alimentação barra retentado são de 2,5 bar e foram consideradas constantes. A pressão do permeado é de 1 bar. A área molhada da membrana é de 0,15 metros quadrados, né? Ou seja, a área de contato total. A seletividade CO2 e CH4 da membrana utilizada, simulada, foi 16,6 e a vazão na alimentação, a vazão inicial, é de aproximadamente 0,73 mol por hora. Então, como eu tinha falado, a modelagem matemática ela foi realizada através do uso do modelo matemático da sorção e difusão e considerando o método das diferenças finitas. Para utilizar o método das diferenças finitas, a gente considerou uma membrana
dividida em 1.000 volumes de controle infinitesimais, que é basicamente o que mostra nessa imagem aí. Então, a gente criou vários ΔZs, e cada ΔZ tinha o comprimento da membrana dividido por 1.000, e esse valor, no caso 1.000, a gente chamou de N, né? Esse dado vai ser importante para uma explicação no futuro, mas, basicamente, o modelo ele vai se basear na diferença do que permeia na alimentação, ou seja, na diferença do que entra com o que sai. Isso no interior da membrana ainda. Ou seja, essa diferença vai ser justamente o que permeou, né? O que foi para o permeado. Então, a gente tem que a vazão no retentado, o fluxo no retentado menos o fluxo da alimentação é, é igual ao fluxo do permeado. Então, só para contextualizar também, o processo de separação de membranas ele é um processo muito complexo. Ele envolve diversas variáveis, como permeabilidade, permeância, diversos fatores relacionados aos gases e à própria membrana. Então, para a gente realizar esse estudo inicial, a gente fez algumas simplificações. Elas estão listadas aqui, então, foram condições isobáricas no permeado e no retentado, que nem eu tinha falado. Nós consideramos as pressões constantes, tanto no interior quanto no exterior da membrana. Nós consideramos que os gases têm um comportamento ideal, desconsideramos os efeitos de polarização de concentração, ou seja, a concentração ela é igual dentro da membrana para todos os pontos. A permeância e a seletividade foram consideradas uniformes e nós consideramos condições isotérmicas. Então, para a modelagem matemática, que nem eu tinha falado, a gente se baseou em dois métodos principais, os das diferenças finitas e da sorção de difusão. Para o método das diferenças finitas, a gente tem essa equação aqui, ou seja, o fluxo da interação seguinte, né, ou seja, seria esse fluxo aqui, isso aqui seria mais ou menos a simulação de uma membrana, e aqui a gente teria três volumes de controle, né, ou seja, aqui seria um ΔZ, aqui seria outro ΔZ e aqui seria outro ΔZ, então seriam três iterações. Então, o fluxo do que está adiante menos o fluxo do que entrou, né? Ou seja, o fluxo da alimentação desse volume de controle, dividido pelo próprio ΔZ, a gente consegue expressar isso como uma derivada e a gente vai considerar que essa derivada, ou seja, essa variação de fluxo, vai ser igual a menos o fluxo do permeado, que é justamente essa equação aqui. E aí, a partir do modelo sorção-difusão, nós conseguimos calcular o fluxo no permeado de uma certa substância aí, através dessa equação que considera algumas constantes, né, como a permeância, a área e as pressões, tanto no permeado quanto na alimentação, e considera também as frações molares desse componente I. Unindo essas duas equações e considerando o limite na sua forma padrão, nós conseguimos chegar a essa equação geral aqui de baixo, no qual nós temos uma equação para o fluxo na iteração seguinte, ou seja, por exemplo, o fluxo, se a gente está considerando essa iteração, seria esse fluxo, ou seja, o fluxo que está saindo da membrana, o fluxo que continua no retentado. Para essa segunda iteração, por exemplo, seria esse fluxo. Então, é sempre o fluxo que está entrando na iteração seguinte. Esse fluxo ele vai depender de algumas coisas, como o fluxo da iteração anterior, que seria para a primeira iteração, seria a alimentação, e de algumas outras constantes que a gente já tem. Ou seja, o ΔZ, que seria o L sobre 1.000, a permeância, a área, as pressões, tanto no interior quanto no exterior da membrana, que foram consideradas constantes, e as frações molares dos componentes. A fração molar no interior da membrana, que seria esse Y e M, a gente tem para a primeira iteração, porque é justamente a fração molar inicial. Porém, nós não temos a fração molar do permeado. E para conseguir ela, a gente vai precisar da função quadrática. A função quadrática, basicamente, é uma função bem complicada e bem grande, por isso eu acabei não trazendo ela para mostrar aqui, mas a partir dessas duas equações aqui e dessa daqui, nós conseguimos encontrar uma fórmula para a fração molar da substância no permeado, que vai depender apenas de constantes. Aí é uma equação do segundo grau, e com isso a gente consegue obter esse valor. Com esse valor, a gente consegue calcular a iteração seguinte, e a partir dos valores da iteração seguinte, nós conseguimos, através dessa equação que relaciona os fluxos, calcular a concentração no interior da membrana para essa próxima iteração, e é só refazer o loop
que a gente consegue obter todos os resultados e vai refazendo essas contas. Então, basicamente, os resultados obtidos estão listados aqui nessa tabela. Aqui nós listamos também alguns dados reportados por alguns outros autores que já tiveram seus trabalhos validados. Então, foi assim que nós validamos nossos resultados, a partir de dados muito semelhantes aos obtidos. Então, os dados principais que temos aqui são as frações molares de CO2 no permeado, que foi 0,739, e a fração molar de CH4 no permeado, 0,262. A partir disso, nós realizamos alguns outros estudos. Como nós tínhamos um código em Python, nós conseguimos plotar gráficos para a concentração de CO2 e CH4 ao longo do comprimento da membrana. Então, aqui nós temos o gráfico da concentração no retentado e no permeado do CO2. Aqui temos os mesmos gráficos do retentado e do permeado, mas para o CH4. E outra análise que foi feita foi variando o valor de N, né? Ou seja, variando o valor de ΔZ. Nós percebemos que para valores iguais ou maiores do que 1.000, os erros começam a ficar muito pequenos. Então, por exemplo, nós comparamos com valores de até 100.000. E nesse gráfico aqui, como ele está bem distante, não é nem possível ver o valor para N igual a 1.000, porque está totalmente coberto. Então, basicamente, os dados eles foram validados por trabalhos semelhantes. Os nossos próximos passos vão ser basicamente começar a modelar as não idealidades. E a primeira não idealidade que será modelada vai ser a variação de pressão. Aqui estão as referências utilizadas e contatos para caso hajam dúvidas ou queiram saber mais. Tá certo, muito bom o trabalho. Abriu espaço aí para alguém que tem algum comentário, alguma dúvida, aproveitar o momento de poder conversar com um dos autores. Bom, se ninguém tiver uma dúvida, eu vou tirar algumas dúvidas minhas também. É, Primeiro, elogiar o trabalho, né? Todos nós sabemos da importância de trabalho de simulação, principalmente por ser mais baratos e mais fácil de testar antes da gente levar para a escala laboratorial ou industrial, seja lá qual for a ideia final, né, que a gente está querendo levar essa simulação. E vocês validaram eles com trabalhos que tinham uma característica muito semelhante à de vocês. Mas vocês pretendem validar também o modelo com ensaios em laboratório? Ou, por enquanto, a ideia é só essa mesmo, de trabalhos semelhantes? Principalmente quando vocês forem começar a adicionar não idealidades, né? É, Vocês acham que seria interessante levar para a escala laboratorial também? Ou como que vai se dar esses próximos passos? Então, seria bem interessante, na verdade, validar com dados laboratoriais, mas no momento a gente não consegue simular esse processo devido à falta de maquinário mesmo e ferramentas para que a gente consiga fazer isso. Ah, Então, o que sim. a gente vem tentando fazer é validar esses dados através de dados experimentais de outros autores. Então, a gente pega trabalhos que já tiveram, que foram justamente experimentais e a gente tenta validar os nossos dados através desses trabalhos. Assim, tá certinho. É uma proposta também bastante interessante e não menos válida por conta disso, claro. E outros gases também, vocês pretendem trabalhar com outros gases? Como, por exemplo, a gente está no eixo de energia, né? Um gás que está bastante em voga atualmente é o hidrogênio, principalmente levando para o hidrogênio verde. Vocês têm perspectiva de trabalhar com outros gases, geração de hidrogênio, para purificação de hidrogênio, né, a partir de outra solta de produção, uma coisa nesse sentido? Perfeito. No caso, o nosso foco principal é a separação de dióxido de carbono e metano para a purificação do gás natural. A gente até pensa em trabalhar com outros gases, mas na verdade seria introduzir um gás a mais na modelagem, né? No lugar Sim. de ser a separação de apenas dois gases, a gente começar a separar três, simulando um processo mais real, pensando, por exemplo, no vapor de água, ou em outros gases que possam estar também na mistura. Mas a purificação do hidrogênio a gente não teve esse foco ainda, talvez seja uma coisa mais para o futuro. Ah, tá certo. Cada hora a gente pega um pouquinho, senão se adicionar muita complexidade, até assusta e o trabalho não anda. Mas tá certo, muito obrigado. Eu E que agora, agradeço. é chamar então o segundo trabalho, que é a simulação de membrana polimétrica para separação de dióxido de carbono e metano, do DWSM, espero
ter falado a sigla certa. Olá, boa tarde. Boa Deixa eu tarde. só ver se a minha câmera está iniciando. Prazer. Eu vou estar apresentando o trabalho referente à simulação, né, da separação de gás natural através da membrana, utilizando o software gratuito do DW5, que é um software de simulação química. Eu só vou carregar aqui o slide um minutinho só e Não, eu já tranquilo. volto. Tá certo, estamos conseguindo ver e tá passando os slides. Agora o slide ele tá parado no, na terceira. Agora passou, mas eu não sei se você tá falando, seu microfone tá mutado. Você está conseguindo? Vocês conseguem ver o ponteiro? Sim, conseguimos. Ah, tá. Ótimo, então. Ah, iniciando aqui, deixa eu ligar minha câmera de volta. Pronto, foi. Então, o título do trabalho é Simulação de membrana polimérica para a separação, né, do gás natural, focando no dióxido de carbono e no metano. Lembrando que quando a gente fala de gás natural, a gente está se referindo principalmente a um componente formado por etanos e metanos. Então, nosso foco é obter uma concentração de CH4 o mais elevada possível. O gás natural, ele é comercializado em uma concentração de 96% para mais. Então, só dando uma introdução para contextualizar geral, no trabalho anterior a gente já teve isso, mas eu acho importante ressaltar aqui. As membranas, elas são barreiras permeáveis, seletivas, que vão fazer com que um componente passe enquanto ela vai reter o outro. No caso aqui, ela vai reter o CH4 à medida que o dióxido de carbono vai passando. No contexto industrial, elas são utilizadas muito para essas separações, elas já são uma tecnologia que ainda está em processo de avanço, possui algumas limitações tecnológicas, entre elas o custo, a faixa de temperatura, já que membranas são melhores para temperaturas mais baixas. Porém, a gente nota uma ampla gama de trabalhos que vem falando do processo de separação para obter o gás natural. Então, aqui a gente tem um módulo de membrana, né? Exemplificando que aqui a gente tem uma alimentação. Vale ressaltar que esse trabalho a gente faz com corrente cruzada, então tem essas considerações. E os nossos dados foram validados aí pelo artigo do Zito e pelo artigo do Matheus Martins. Então, qual foi a metodologia utilizada para essa simulação? Primeiro de tudo, a nossa mistura binária de CO2 e CH4, ela vai ser estudada do ponto de vista operacional, ou seja, a partir do software DWSim, onde a gente faz uma análise de sensibilidade, a gente vai obter curvas que caracterizam, né, a operação da membrana, de modo que a gente vai ter dois focos. Como é que os parâmetros operacionais vão impactar, né, nos parâmetros de fato, que são os parâmetros de processo. Então, uma vez que a gente faz isso, a gente vai ver qual parâmetro é crítico em relação ao quê e o quanto ele vai afetar na recuperação ou quanto cada parâmetro vai afetar na concentração.
de metano. Então, algumas considerações foram feitas para a modelagem da nossa membrana, sendo elas as condições isotérmicas. A gente considera uma seletividade constante. Em alguns modelos, quando você fala de não idealidades, essa seletividade ela pode sim acabar variando. Isso porque o modelo de sorção e difusão, ele afeta a permeabilidade, que, consequentemente, como a seletividade é uma razão entre as permeabilidades do CO2 e do CH4, ela vai acabar afetando. Mas nesse caso aqui a gente considera ela constante, além da consideração de gás ideal e regime permanente. Então aqui tem um printzinho, né, de uma parte, né, do DWSIM ali, das barras, e aqui está a ferramenta que foi utilizada para estar fazendo essa simulação, que é essa ferramenta de análise de sensibilidade. Passei um pouquinho. Então, o nosso objetivo é atingir uma máxima recuperação de CH4 aí em torno acima de 80% e uma concentração igual ou superior a 96% por conta das limitações na qual a gente deve ter a concentração de CH4 para poder comercializar o gás natural. Então aqui a gente tem só umas imagenzinhas que eu coloquei da membrana do Zito, fonte 2022, que é a membrana de referência que a gente está utilizando para esse trabalho. Então, falando do experimento, a membrana trabalhada, como eu já mencionei, né, é uma membrana de fibra oca, então a gente tem aí uma área de 1.500 centímetros quadrados, uma seletividade de 35, perdão, a seletividade aí de 16,6 e uma razão de pressão na alimentação de 2,5 bar e no retentado de 1 bar. Com 40% de CO2 e 60% de CH4. Então, o nosso modelo de matemático, como já falado anteriormente, foi através do método de diferenças finitas. Então, os nossos números de volume de controles, que são esse ΔZ, foram divididos em 1.000, para ter um erro o menor possível. E, como já mencionado pelo Vicente, dá um bom retorno. Falando um pouco sobre o experimento agora, a gente dividiu esse experimento, essa simulação, em duas análises. A primeira análise, se vocês conseguirem notar, a gente vai ter aqui uma razão de pressão variando de 2 a 20, a área variando de 0,1 até 1 metro quadrado, e aí a gente vai ver isso daqui, como é que vai impactar na recuperação e na concentração de metano. E quando a gente plota esses gráficos e observa essas curvas, a gente consegue notar que, por exemplo, a gente tem uma área mínima de 0,55 metros quadrados para obter a nossa concentração em torno de 96%. Vocês podem notar, ela está bem aqui assim, nessa linha vermelha. Com relação à recuperação, a gente nota aqui que fica numa faixa até agradável aqui, entre acima de 0,5, 0,6. Então, a partir desse momento, a gente pega essa área e fixa ela. A gente fixa nessa área mínima de 0,55 metros quadrados para estar partindo para a análise 2, em que a gente vai ver como que a seletividade, que é a razão entre as permeabilidades do CO2 e do CH4, como é que é a seletividade e a razão de pressão. Vale ressaltar que a razão de pressão, ela nada mais é do que a pressão total do retentado sobre a pressão total da alimentação. E no caso da recuperação, a gente tem a vazão de CH4 no retentado sobre a vazão de CH4 na alimentação. Então, a gente, mais uma vez, recapitulando, com a área fixa de 0,55, a gente vai partir para uma análise 2, em que a gente vai ver como é que a seletividade e a razão de pressão vão impactar na recuperação e na concentração de CH4 para tentar achar aí uma condição ótima para a membrana. Então, na análise 2, a gente vai ter uma faixa de seletividade indo de 10 a 50, em conjunto com uma razão de pressão indo de 2 a 20 para a área fixa de 0,55 obtida na análise 1.
Uma vez que a gente plota essas curvas no DWSim, tendo como variáveis independentes aí a seletividade e a razão de pressão, a gente vai notar duas coisas. A primeira delas é que a razão de pressão ela vai afetar. Então, assim, quando você aumenta a área, quando você aumenta a razão de pressão, a gente nota que a concentração de CH4 ela tem um aumento. Em contrapartida, a recuperação ela acaba diminuindo. Então, uma vez que a gente fixou essa área, a gente vai olhar agora para o que que a nossa razão de pressão e a nossa seletividade fazem com ambas variáveis dependentes. No caso da concentração de CH4, a gente nota que a seletividade lembrando que cada curva dessa daqui representa uma seletividade diferente. E a gente vê que elas convergem quase que para a mesma linha tangente. Então a gente nota que para a concentração de CH4, a seletividade não vai ter um grande impacto, o que é contrário no caso para a recuperação. A gente nota que quanto maior a seletividade, maior a recuperação obtida. E a partir daí, a gente pode notar um seguinte ponto, em que para uma seletividade de 30 e uma razão de pressão de 20, a gente consegue obter a concentração mínima um pouquinho mais, né? A gente consegue obter em torno de 96,2% e uma recuperação aqui, se vocês verificarem, em torno de 86,8%. Então, a gente atinge o nosso objetivo considerando aí essa condição ótima. É claro que no futuro a gente pretende melhorar, tipo, fazer com que essa concentração de CH4 ela seja aumentada, o que é muito importante, tanto por questões de valor energético do próprio gás natural, quanto para a questão de transporte. Então, ter uma concentração maior do que 96% de CH4 é um bom caminho. Ahn, Então, de modo geral, a gente observou, através da análise das nossas curvas, justamente aquilo que eu falei. Quando a gente aumenta a área e aumenta a razão de pressão, a gente vai obter, sim, concentrações maiores de CH4. Porém, a nossa taxa de recuperação acaba caindo. Uma vez que a gente fixa essa área, a gente nota que a seletividade, embora ela vá causar grande impacto na recuperação, ela não vai fazer tanta diferença na concentração. E, mediante a isso, a gente fixou aquela condição ótima que permitiu, né, a condição ótima de uma razão de pressão de 20, uma seletividade de 30, que permite com que a gente alcance uma concentração de 96,2% no retentado e uma recuperação de 86,8% de CH4. No mais, é isso. Comentando sobre o que a gente pretende fazer futuramente, é implementar aí a variação de pressão, a perda de carga, talvez futuramente modelar questões de temperaturas e ver como a gente consegue impactar isso nesses parâmetros dependentes que eu apresentei. Vale ressaltar que, embora a gente esteja considerando bastantes idealidades, a gente consegue ver através dos dados que foram, né, comparados com o artigo do Zito e com o artigo do Matheus, que a gente se aproxima muito bem do que acontece na realidade para essas faixas aqui. Aqui tem as referências e o meu contato, caso sejam dúvidas, curiosidades sobre o trabalho e vocês queiram saber mais sobre ou até participar conjuntamente, fica aí o convite. Muito bom o trabalho. Mais uma vez, eu abro o espaço para tirar dúvidas, qualquer comentário que quiserem fazer. Bom, caso não tenha, novamente elogiando, né, da mesma forma que o trabalho anterior, a importância do uso de simulação para a gente entender processos industriais ou processos que a gente pretende testar de maneira mais simples, podendo otimizar em várias condições diferentes, já tendo uma resposta bem fácil, né? Sem esse desgaste de material ou mesmo de financeiro com as questões de laboratório.
Trazendo esse ponto de financeiro em pauta, um dos seus objetivos foi concentrar o metano a ponto deles ter um maior valor agregado, né, dentro do que se entende como aquela concentração mínima esperada para o metano. Você chegou, ou vocês pretendem em algum momento, fazer essa análise econômica também, mesmo que preliminar, desse tipo de processo? Do tipo, vocês fizeram. é, Perdão, hum. perdão, só um minuto. É porque para mim a sua fala travou. Você poderia Ah, repetir claro, um claro. pouquinho anterior? Se você pretende fazer essa análise, uma análise preliminar econômica, se está no horizonte do grupo de pesquisa, é, vocês otimizaram algumas variáveis de processo, Hum. mas pode ser que alguma outra otimização fosse mais barata e chegasse num ponto interessante também de concentração de metano. Se existe esse tipo de, se vocês pretendem fazer esse tipo de análise futuramente. Futuramente, quando a nossa modelagem implementar algumas não idealidades, Uhum, parece ser interessante, embora não seja o foco por enquanto, fazer uma análise econômica. Embora o processo de membranas, quando a gente avalia em escala industrial, a gente tem muitas outras questões, consumo de matéria-prima, consumo uhum, de energia, principalmente enquanto a gente tem que entregar de produção em relação a quanto de área a gente vai utilizar, em relação a qual que vai ser a produção por hora, por minuto, por segundo. Então, isso é uma análise que, por enquanto, não é o foco do grupo. Nosso sim, foco, majoritariamente, é fazer, né, implementar futuramente essas não idealidades, fazer outras simulações e comparar com o nosso modelo ideal. E talvez futuramente sim implementar a questão dos gastos, né, monetários. justamente eu também trabalho num grupo de separação por membranas e um dos pontos principais de todo o trabalho que envolve membranas é o pessoal falando que os gastos envolvendo, né? Então, a gente é algo que a gente acabou adicionando no nosso grupo, que sempre ao final da pesquisa a gente tenta fazer uma análise, mesmo que preliminar, assim, econômica, para mostrar que realmente vale a pena, né? Então, Sim, mas é, mas é isso. Muito obrigado pela apresentação, um ótimo trabalho. obrigada a você. E agora chamando então o último trabalho da sala, que é a construção intitulada de Construção de um túnel de vento didático horizontal subsônico. Se o autor estiver na sala, favor abrir o microfone e a câmera. Eu acho que o autor ainda não se encontra aqui, então esperar uns minutinhos para ver se ele aparece. Acredito que 2h45 talvez. Se não, se ele não aparecer, a gente continua com o encerramento da sala, mas vamos aguardar uns minutinhos. Até mais.
Bom, mais uma vez eu chamo o autor do trabalho intitulado Construção de um Túnel de Vento Didático Horizontal Subsônico a se apresentar. E caso ele não esteja presente, que eu acredito que não esteja, eu declaro a sala 2 do eixo de energia encerrado. Todos os trabalhos que estavam para ser apresentados foram apresentados. E desejo a vocês um bom evento e que vocês possam apreciar outros trabalhos e fazer um bom network com o pessoal aí. Muito obrigado a todos e bom workshop de tecnologias limpas.